Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Está começando mais um programa Pensar em Foco. Que bom que você está aqui com a gente. É um prazer recebê-lo, é um prazer recebê-lo. E hoje, de quartas-feiras, o nosso tema é economia, finanças e investimentos. E para tratar desse assunto, nós temos o prazer e a alegria de receber aqui em nosso estúdio o professor da GV e CEO da NXT Advisors, Daniel Orri. Bem-vindo, Daniel. Tudo bem? Tudo excelente, muito obrigado pela recepção, sempre calorosa, né? E o Marcelo também parece que está aí, nos aguardando. Assim, temos também o prazer de receber online nosso amigo Marcelo Guedes, comentarista de economia. Tudo bem, Marcelo? Que prazer que você está com a gente. Olá, boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite, professor Daniel. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês novamente. Muito obrigado. Que legal. Gente, o tema de hoje é muito interessante e eu quero já convidar você que está nos assistindo através do canal do YouTube do Pensar em Foco a interagir conosco aqui, mandando a sua pergunta, caso você queira tirar alguma dúvida ou mandar o seu comentário, porque o tema hoje é desmistificando investimentos. Duas personalidades super importantes no meio da economia, de investimentos, hoje estão aqui. Então, eu acredito que você não quer perder nenhum segundo dessas dicas importantes. Temos também os alunos da Escola do Pensar, do Grupo Gênios, que participaram, formulando perguntas, as quais nós vamos colocar aqui durante o programa, para que sejam comentadas, tanto pelo Marcelo Guedes, quanto pelo Daniel Orri. Olha, é uma alegria também, mandamos aí as nossas cordiais saudações para os nossos amigos da Escola do Pensar, as pessoas do professor Guilherme, o Guilherme Júnior, o mentor Nonato Cavalcante, nossa equipe técnica coordenada pelo professor Anderson Chu, tem o Alejandro Santos, o William Carvalho, Johanna Arcari, Thiago Santos e o Matheus Rios. E é claro, nossos queridos amigos da Rede Nova TV, o diretor-presidente, o CEO Itamar Oliveira e o diretor comercial Eudo Pedro. E claro, a você, que sempre nos dá a honra, o privilégio da sua companhia aqui nas redes sociais, interagindo conosco. Que bom que você está aqui com a gente. Indique o nosso canal para as pessoas que você conhece. Aproveita e já oriente as pessoas. Inscrever-se no canal, ativar o sininho e deixar o seu like para a gente lá também, tá bom? Hoje o tema é desmistificando investimentos. E para outros, né, para muita gente investir, é coisa só de especialista da área de economia. Para outros, algo que está fora de cogitação, já que existem alguns tabus difíceis de quebrar. E para conversar sobre isso, para quebrar esses tabus, para simplificar a vida de todo mundo, é que nós hoje escolhemos esse tema, desmistificando investimentos. Daniel, quando você pensa assim, vamos desmistificar investimentos, é o teu trabalho do dia a dia, né? Exato, e ele passa não só por uma melhor compreensão de um maior número de pessoas, como até aquelas pessoas que já têm uma base, né? Como houve uma complexidade crescente no universo dos investimentos, então há algum tempo atrás, para o brasileiro, caderneta de poupança, por exemplo, era a palavra mágica para investimentos. Isso começou a se sofisticar, a ter muito mais opções. Então, hoje em dia, você tem um leque muito maior de alternativas, imitando outros países que já fazem isso há muito mais tempo. Então, nós estamos, sim, num processo de amadurecimento, num processo de educação. Então, é por isso que a gente tem que desmistificar, porque senão cria aquela distância, né, aquela barreira, onde as pessoas falam, não, isso não é para mim. Isso é para todo mundo, pessoal. Poder investir, poder gerenciar suas finanças de uma maneira adequada, isso é para todo mundo, porque senão não se chega a lugar nenhum. Verdade, tem que ser uma coisa realmente popular, o que se torna aos poucos popular. Marcelo, no seu trabalho como comentarista de economia, você faz isso e faz muito bem, né? Você tira as palavras difíceis e você torna que elas fiquem fáceis para o cidadão comum que assiste aos programas que você participa, incluindo, claro, o Pensar em Foco, não é isso? Exatamente, Rui. Complementando aí nosso querido professor Daniel, nós temos uma curva, nós temos uma linha do tempo da nossa vida. Geralmente, as pessoas, quando começam a entrar na atividade de trabalho, começam a ser inseridas, começam a ganhar dinheiro, geralmente você tem um momento desse tempo de vida pagando conta.
você está adquirindo, você está em formação de vida. O indivíduo está comprando sua casa, está comprando o carro, está em momento de formação escolar, acadêmica, etc. Então, na linha do tempo, nem sempre ele começa com essa visão de guardar, porque ele tem conta para pagar. Mas a gente tem a segunda parte desse assunto, que o professor conhece muito bem, é quando começa a sobrar dinheiro, quando a pressão das despesas de formação, de início de vida, elas começam a diminuir e a pessoa começa a ter sobra de recursos. E nessa hora que é absolutamente importante ter todo o apoio, ter todo o conhecimento para que seja canalizado dentro daquele investimento que condiz com o perfil da pessoa e traga uma segurança dentro da expectativa que ele tem para aquele recurso acumulado. Oi. Muito bom, Marcelo. E é isso mesmo. O nosso trabalho aqui hoje e sempre é desmistificar os investimentos. E vamos às perguntas, porque os nossos alunos aqui da Escola do Pensar formularam algumas perguntas, deixaram gravadas para que vocês dois comentem. Então vamos à primeira pergunta do aluno do 7º ano A, o Pedro Teixeira. Fala, Pedro, qual a sua pergunta? Do Pensar em Foco, meu nome é Pedro Henrique Teixeira, do 7º ano A. E eu tenho uma pergunta para vocês. Como as pessoas que têm pouca renda podem fazer um melhor gerenciamento do seu dinheiro? Fica aí a pergunta. Pedro, e olha, pergunta ótima, viu? Aliás, a primeira coisa que a pessoa tem que entender, antes até de investir, né, professor Daniel, é saber administrar. Perfeito. E, Pedro, parabéns pela tua pergunta, né? Assim, você nos ajuda muito, porque já foi explicado pelo Marcelo que para você poder ter alguma reserva para investir, então você tem que passar pela etapa anterior de ter um orçamento equilibrado. Então, essa é a primeira etapa de qualquer pessoa que queira ter uma abundância financeira, uma tranquilidade financeira, que é o seguinte: dado que você tem, todo mundo tem os seus compromissos financeiros, né? Então, vamos dizer, uma pessoa que acabou de entrar no mercado de trabalho, ela tem um sonho. E é assim que o ser humano trabalha, por sonhos, né? Por objetivos. Então, vamos dizer que o primeiro sonho, eu me lembro até lá na primeira empresa que eu tive, o sonho de um office boy, uma pessoa bastante simples, era comprar um tênis. Olha só, ele queria um tênis sofisticado, evidentemente. Ele acabou comprando um tênis muito caro até, que comprometia uma parte grande do orçamento dele. Mas o fato é, nós, seres humanos, nos movemos por sonhos, né? Por desejos que a gente tem. Então, como é que a pessoa pode, né? O Pedro Teixeira perguntou, fazer um bom gerenciamento do seu dinheiro. Então, a primeira coisa é você ter uma noção real de quais são as suas despesas fundamentais, importantes e quanto dinheiro você ganha, né? Então, por exemplo, um estudante, ele está lá gastando dinheiro e ele está sendo patrocinado pelo pai. Então, pensa aqui, seja com uma bolsa, seja com o investimento que o pai faz no filho. Então, a conta desse estudante é negativa. Ele gasta mais do que ele ganha. Só que num certo momento, como falou bem o Marcelo, isso vai inverter. Ele vai começar a ganhar e ele deve se preocupar. O bom gerenciamento do dinheiro, então, nesse primeiro momento, é fazer com que os gastos dele não sejam superiores aos ganhos. Porque, fala a verdade, é muito fácil gastar dinheiro. Não é, Rui? Quantos usos você teria agora para gastar o seu dinheiro? Nossa, praticamente infinitos, né? A gente tem sempre alguma coisa na lista de espera para ser comprada, ou para ser trocada, ou para ser atualizada, seja um equipamento, seja um sapato, um tênis, uma roupa, alguma coisa, uma viagem que você quer. Perfeito, perfeito. E olha, mas a gente tem que aprender a se controlar, né? Então, mas a lista e a priorização são coisas de pessoas equilibradas, de pessoas que vão evoluir. Então, o que significa uma lista de prioridades? Por exemplo, você não tem um monte de coisa para fazer ao longo do dia também, para usar o seu tempo? Mas você prioriza. Então, o estudante, ele tem que estudar. Ele pode querer jogar bola, ele pode querer encontrar com os amigos, ficar no YouTube, enfim, redes sociais e tal. Mas a prioridade dele, o foco é estudar. Então, um investidor, o Pedro, por exemplo, pode começar como investidor. Talvez ele ganhe uma mesada. Se ele falar assim, eu vou pegar todo o meu dinheiro da mesada e vou gastar com tênis, né? Com pipoca no cinema, quando a gente puder voltar, né? Enfim, doces, enfim, um monte de coisas. Se ele falar assim, eu vou reservar daquele montante que eu ganho uma parcela já para começar a investir, Pedro, olha só,
O seu gerenciamento, então, poderia incluir agora uma atitude de investidor. E você vai melhorar isso ao longo do tempo. Separa uma partezinha do que você ganha, por exemplo, de mesada, né? E fala, esse dinheiro eu não vou gastar. Em vez de você ter o seu desejo atendido de imediato, você fala assim, eu vou guardar esse dinheirinho aqui para um desejo futuro, para um sonho maior. Por exemplo, comprar uma bicicleta, né? Comprar uma prancha de skate bacana. Então, uma pessoa que ganha R$50 por mês de mesada, ela pode falar, eu vou separar R$10, por exemplo, R$5, qualquer coisa que seja, para o meu sonho futuro. Então, Pedro, você, Rui, faz isso, todos nós fazemos, e a gente separa uma parte daquilo que a gente ganha para um sonho futuro, não é um sonho imediato. Então, é assim que a gente aprende a gerenciar. Contém a ansiedade de pegar todo o dinheiro que a gente tem e gastar para um sonho, é alguma coisa que a gente vai atingir no futuro. Quem está estudando está poupando, né, a sua energia, o seu intelecto para usar no futuro como profissional. Todo ser humano faz isso e atinge coisas inacreditáveis. É verdade. Marcelo, você que está nos acompanhando online, tenho certeza que quer comentar também. O que você pensa sobre isso? Não, perfeitamente a colocação do professor e complementando aqui no meu ponto de vista, a partir do momento que nós temos recurso, que a gente começa a ter reserva, que nem o exemplo dos R$50 por mês de mesada, suponhamos que o Pedro, né, se não me engano é Pedro, consegue estar guardando 10% desse volume. A hora que ele precisar de fazer uma aquisição de alguma outra coisa extraordinária, que ele acumulou um montante, de posse do dinheiro na mão, Pedro, você tem a barganha de pedir um descontinho. E isso também faz parte de um bom investimento, de uma boa canalização dos recursos que você tiver nas suas mãos. Rui. Isso aí, e outra, como eu digo sempre, né? Aprenda a administrar os seus recursos, todos eles, incluindo o direito, aliás, o dinheiro, né? Se você não administra direito o dinheiro, que era o que eu queria falar, você não vai ter nunca para nada. Aí fica difícil pensar e projetar qualquer coisa. Mas temos algumas perguntas a mais. Agora, quem formulou a pergunta e deixou gravado para vocês, meus amigos, foi a aluna Bruna Emanuele, do primeiro ano do ensino médio A. Fala, Bruna, qual a sua pergunta? E aí, galera do Pensar em Foco, meu nome é Pedro Henrique Teixeira. Olá, pessoas do Pensar em Foco, meu nome é Bruna Emanuele, eu sou do primeiro A e a minha dúvida é, só economistas precisam entender sobre economia? Olá, pessoas do Pensar em Foco, meu nome é Bruna Emanuele, eu sou do primeiro A e a minha dúvida é, só economistas precisam entender sobre economia? Economistas, professor Daniel? Precisa entender sobre economia? Não, a gente acabou de ver aqui, né, Bruna, que precisar entender, claro, o nível de entendimento de um economista é outro, mas todos vocês precisam entender assim. Você não precisa entender, Bruna, por exemplo, vamos ficar no tema economia, mas, por exemplo, você sabe que se você deixar a água aberta da sua casa, né, você deixar uma torneira, você deixar a luz acesa quando não é necessário, vai levar bronca. Você não está contribuindo para o teu núcleo familiar, né, prosperar. Então, olha a economia que a gente está falando, a economia bem básica, é não desperdiçar as coisas. A gente sabe que o mundo está passando por um processo aí, onde não se deve desperdiçar água, energia elétrica, combustíveis, né? Então, esse é um primeiro conceito de economia que você, Bruna, já exercita meio sem pensar que isso é economia, tá? Como falou o Marcelo, os recursos muitas vezes são escassos, ou seja, a Terra tem uma quantidade limitada de água, né, sol, terra, enfim. Então, administrar isso decentemente é função da economia. Então, todos nós somos homens econômicos, né? A gente administra alguma escassez de tempo, de recursos, tá? Então, primeiro, todos nós já temos um nível básico de economia. Vou falar uma coisa até engraçada que eu acabei de ver agora por um comentário que foi feito. O cérebro humano, ele é um grande administrador, um administrador com economia da energia e dos recursos que a gente tem no nosso corpo. Vocês talvez não tenham parado para pensar, mas sabia que o cérebro, ele faz, a todo instante, ele está administrando para ser o mais eficiente possível no uso dos recursos, né? Então, essa é uma parte
dessa resposta, que é assim, não só os economistas, mas todo ser humano precisa entender de economia. Não precisa ser um pós-graduado, um pós-doutor em economia na Universidade de Harvard, Stanford, mas ele precisa entender de economia sim, que vai desde um nível básico, como a gente acabou de falar, como começa a evoluir para poder então gerar recursos excedentes e aí poder investir, como o Pedro Teixeira falou para a gente, que é assim, a gente precisa aprender a gerir os recursos. É verdade. E uma coisa que eu gosto sempre de pensar, sabe, professor Daniel, é que a gente só aprende fazendo. Então é importante que os pais, no primeiro momento, o núcleo familiar, depois a escola e depois o próprio trabalho, incentivem você, nossa amiga, nosso amigo, a administrar bem recursos e economizar, embora a palavra sugira que você vai poupar alguma coisa, é exatamente isso. Se você economizar para quando precisar, sempre vai ter. Não é, Marcelo? Eu gostaria de comentar também, que eu sei. Não, exatamente. A gente pode usar aqui, dentro de tudo que foi discutido na pergunta da Bruna, nós podemos aqui usar o exemplo também no caso de a Bruna, por exemplo, for ajudar a mãe dela na cozinha e fazer um jantar, por exemplo. Se nós tivermos um exagero no sal, automaticamente esse alimento, quando estiver pronto, ele vai estar mais salgado. E a mesma coisa acontece na nossa vida no dia a dia. Se você tiver algum exagero dentro do orçamento que você tem versus aquilo que você pode gastar, o seu orçamento também vai ficar salgado, vai ficar apertado, você vai sentir, você não vai ter mais sobra, você pode ter déficit nisso. Então, fica aqui. Como o professor Daniel disse, não precisamos de ser PhD em economia, mas o tema bem dito, todos nós fazemos gestão de algo. Tempo, seja um recurso, seja mesmo que você não conheça de dinheiro, você não pode sair na rua sem recurso, pelo menos R$10, R$15 no bolso, R$5, porque você pode ter a necessidade de fazer um desembolso e você não ter. Então, o planejamento prévio, ele é sempre muito importante. Rui. É verdade, isso é importantíssimo. Planejar, né? Tem que planejar, você tem que saber quanto você tem de saída para ver se você vai conseguir chegar no teu destino final. Mas tem mais perguntas. Quem faz a pergunta agora é o aluno do 6º ano A, o Rafael Dias. Fala, Rafa, qual a sua pergunta? Fala, galera do Pensar em Foco, meu nome é Rafael Dias, sou do 6º ano lá, irei te fazer a seguinte pergunta: como investir na minha idade e obter mais resultados? Fala, galera do Pensar em Foco. Muito bem, está feita a pergunta do Rafa Dias. Como investir numa idade tão tenra, professor? Puxa, olha, eu vou falar uma coisa. A resposta para ele está na própria pergunta. O que eu quero dizer? Uma pessoa que começa a investir aos 70 anos, ela vai ter muito menos resultado do que o próprio Rafael Dias. Tá? O que quer dizer isso? O tempo, ele é amigo de quem investe. Quem começa a investir muito cedo vai ter muito mais resultado do que quem começar a investir mais tarde. Então, Rafael, se você pegar uma quantidade de dinheiro desse tamaninho assim, tá? E investir ele, e a gente pode explicar um pouquinho melhor isso, mas o efeito disso é que começa a crescer e aí, imagina só, 2 pessoas começando a investir. Essa pessoa começa a investir aqui, investimento vai fazer isso. Essa pessoa que começou a investir aqui, ela sai em desvantagem. E é o que acontece, principalmente no Brasil, por exemplo, é um país que não teve educação financeira. As pessoas não eram estimuladas a investir cedo. Eu sou de origem suíça, né? Até estava falando agora com o Rui. Meu pai, que Deus o tenha em bom lugar lá, porque foi um excelente pai. Muito cedo, ele morreu com 90 anos no ano passado. Ele me ensinou o valor de poupar alguma coisa e começar a investir o mais cedo possível. E não precisa se preocupar em fazer grandes investimentos, grandes poupanças. Rafael, pega, como falou agora muito bem também, a palavra maravilhosa foi planejar. Pensa o seguinte, você, Rafael, se você vai fazer uma festa com seus amigos, se você não planejar nada, vai ser problemático essa festa. Assim, quantas pessoas eu quero convidar? Quantas pessoas das que eu convidei virão? Que lugar eu vou usar para recebê-los? O que eu vou oferecer de refrigerante, sanduíche e tal? Então isso é planejamento. Rafael, você quando faz isso hoje, você já planeja.
Então eu te convido a fazer isso não só com os recursos para uma festa, mas para qualquer outro sonho que você tenha com seus recursos. Então, eu não sei se você já ganha uma mesada ou não, você faz algum trabalho, mas começa a planejar. Então, o teu objetivo qual que é? Fazer uma festa para 20 amigos. Então eu vou convidar 25, 30, porque alguns não vão poder, né? É normal isso. Então é a mesma coisa com dinheiro. Você vai planejar que para atingir um certo sonho, por exemplo, comprar uma bicicleta. Você começa, então é uma bicicleta que vai custar R$400, R$500. Se você começa a poupar um dinheiro e você já começando cedo, esse dinheiro vai crescendo ao longo do tempo, você vai atingir o seu sonho muito mais facilmente do que começando tarde. Então, o primeiro passo para você atingir o seu sonho e ser um bom investidor, você já deu. Então, assim, como é que eu começo, né? Na minha idade? Comece da maneira que for possível, claro, com algumas orientações, mas a decisão de começar é a coisa mais importante que você tem. Acho que essa decisão, professor Daniel, é justamente o que faz a diferença quando uma pessoa tem um planejamento e tem uma ideia de realizar. Não é isso, Marcelo? Exatamente, eu concordo perfeitamente e acrescento aqui as palavras do professor Daniel, que no momento de vida, quando a pessoa é jovem, que é adolescente, criança, adolescente, tem ainda um tremendo de um horizonte pela frente para poder fazer seus investimentos, o fato de estudar, o fato de hoje as crianças, os adolescentes têm acesso à internet, você pode fazer uma pesquisa no Google, você pode olhar um vídeo no YouTube, ver o que é uma previdência privada, ver quais os benefícios que isso traz para o investidor quando ele acumula um determinado montante e já se aposenta. Enfim, são coisas muito bacanas e interessantes que eu complemento as palavras do professor Daniel, que estudar no momento de vida seu, hoje, ele vai te trazer condições de já estar investindo no seu futuro, mesmo sem ter recurso. Porque, você está desenvolvendo aqui, e esse aqui é a maior, digamos assim, direção que podemos ter, a força do hábito de iniciar corretamente. Oi. E uma coisa que eu gosto muito, sabe, Marcelo? Existe um negócio chamado as 22 leis do marketing. Eu não sei se já caiu em desuso, mas eu estudei essas 22 leis e eu gosto muito da 22ª, que na minha opinião devia ser a primeira, né? A ideia é que não tiver proventos, ou seja, dinheiro, não vai prevalecer. Então, a primeira coisa que você tem que ter ou você tem patrocinadores para realizar a sua ideia, parceiros para dividir custos, para dividir administrativamente a ideia e realiza, ou você não consegue tirar nenhuma ideia do papel. Mas temos mais perguntas aqui. A próxima aluna que deixou aqui é a aluna do 5º ano B, a Melissa Campos. Fala, Mel, qual a sua pergunta? Olá pessoal do Pensar em Foco, eu sou Melissa Campos, sou do 5º B e hoje eu vim fazer uma pergunta para vocês. Como que eu posso investir mais nos jogos? Isso é uma pergunta um tanto quanto capciosa. E assim, uma coisa importante, viu, Melissa, e a você, nossos amigos e amigas que estão assistindo aqui o Pensar em Foco, tem sido muito comum, principalmente nos últimos 2 anos, talvez 3 anos, o número de sites de apostas online que tem surgido. E eu sempre costumo dizer o seguinte, você ter um perfil mais moderado, mais conservador, pode evitar você de ter um problema para administrar depois. Porque às vezes você começa pouquinho com pouquinho, aí vai se viciando e depois quem consegue parar o vício é complicado, né, professor Daniel Urri? Então, a história do hábito é tudo, né? Então, deixa eu colocar uma coisa muito importante, tá, Melissa? Investir em jogo tem várias conotações aqui. Eu vou pegar aquela que foi levantada pelo Rui, que é assim, investir em jogos online, em apostas. Eu, na verdade, não chamaria isso de investimento, tá? Por quê? Se fosse investir em jogos eletrônicos, ou em empresas de jogos, ou até, sei lá, tem várias modalidades, mas quando a gente fala em jogo, existe uma certa racionalidade, né, que está por trás, mas você não tem um domínio, por exemplo, numa aposta que você faz. Ou um jogo de futebol, tem uma certa racionalidade, tem um time favorito, mas nem sempre isso vai acontecer. Aliás, é por isso que, né, se remunera tão bem assim. Então, normalmente quando a gente fala em investimento, eu vou até trazer um tema que foi recente para mim, eu retomei um assunto que é os Axiomas de Zurique. É um livro super importante, se vocês quiserem ler, ele é bastante assim para reflexão, né?
Mas a proposta que a gente andou conversando é que a gente vá desenvolvendo esses temas aqui durante essas nossas conversas para vocês terem acesso a coisas diferentes, não aquele lugar comum, né? Então, por exemplo, diversificação é uma coisa interessante, mas tem outras visões de diversificação que a gente quer trazer mais para frente. Mas, Melissa, só para trazer de novo, investir, a gente costuma falar o seguinte, investir ela vai fazer alguma coisa que gera, como ele falou, rendimentos, frutos. Então, por exemplo, se você pegar um dinheiro e investir numa ideia que você tenha, por exemplo, você quer fazer, sei lá, um bolinho para levar para os seus amigos na escola e vender. Tá? Então, você investe lá para comprar matéria-prima, com a ajuda da sua mãe você faz esse bolo, transforma num produto, investiu R$10 e vai vender e vai lucrar, vai ficar com R$50. Isso foi um investimento que tem um ciclo, né? Você comprou material, usou o seu conhecimento, habilidade da sua mãe, equipamentos e agregou o valor. Então você tem um valor total maior no final do que no começo. Isso eu chamo de investimento. Isso pode acontecer na sua casa, pode acontecer na Petrobras, quando eles procuram petróleo e acham, pode acontecer na General Motors, quando eles juntam peças e entregam um carro, pode acontecer na indústria farmacêutica, quando eles pegam profissionais, pagam para pesquisar e geram uma vacina anti-coronavírus, por exemplo. Tá? Então percebe que investimento, no sentido mais, vamos dizer assim, prático, tem a ver com aumentar o valor das coisas através de um processo. E aí não quero discutir, por exemplo, 2 equipes de futebol jogando. Tá? Eu acho que tem um entretenimento, tem uma série de coisas. Agora, na prática, se você vai investir em uma delas, apostar em uma delas, e pode perder ou pode ganhar, eu não considero isso um investimento, é uma coisa especulativa, uma aposta, você pode ganhar dinheiro com isso, mas eu vou orientar todo mundo a buscar investimentos que agreguem valor, onde você possa de alguma maneira participar, seja escolhendo, né? E nesse caso você pode escolher quem é o time que vai ganhar. Mas eu diria que, Melissa, vamos buscar coisas onde você traga mais valor agregado para o mundo, tá? Com o dinheiro que você está colocando. Até porque, professor Daniel, é importante que a nossa amiga, que o nosso amigo saiba, o trabalho de um consultor financeiro, que é o seu caso lá na XT Advisors, o Marcelo também como comentarista de economia, é prever quase o imprevisível, mas ler as tendências e passar para as pessoas onde haja o mínimo risco, né? Uma referência, uma orientação onde haja o mínimo risco. E numa aposta, nesse caso, de um jogo de futebol, por exemplo, você tem 50% para cada lado, não tem para onde correr. Você vai escolher quem? Você tem metade de chance de perder. Então eu também acho que o investimento aí não é bem um investimento, né? É uma brincadeira, você pode estar num entretenimento, mas investimento mesmo acho que não é não, né, Marcelo? Não. Complementando os comentários desse tema, não é. Ele faz parte da probabilidade. É o mesmo exemplo aqui, a gente fazer um jogo de uma mega-sena acumulada, você limita lá o valor da aposta, a chance de vitorioso, se eu não me engano, é 1 em 50 milhões, 1 em 50 milhões para um jogo, conforme está descrito na própria Caixa Econômica Federal, que faz a gestão do jogo. Então, veja, alguém vai ganhar no concurso. Se não ganhar, ele vai acumular, vai para o próximo. Mas se alguém ganhar, ele venceu uma probabilidade de 1 em 50 com apenas um jogo. Ou seja, foi probabilidade. Porque se ele erra também, suponhamos que ele não acertou, bem dito pelo Rui, valeu a brincadeira, valeu o sonho, valeu a expectativa, mas acabou. Aquele dinheiro não volta mais em hipótese alguma, uma vez que você vai ter que tentar no próximo concurso. Então fica aqui meu complemento sobre essa questão. Rui. É o que eu sempre digo, é um entretenimento. Não considere jogos de azar como investimento. E aí você tem que contar muito com a sorte, porque 1 em 50 milhões, Marcelo, eu vou te falar, viu? Eu não lembrava desse número e realmente faz a gente rir, porque o cara que ganha, ele foi mega maxi sortudo, né? Marcelo, eu acredito que hoje deu o seu horário de participar conosco, né? A gente agradece a sua participação. Vamos para um rápido intervalo comercial e nós continuamos com o programa
Pensar em Foco. Não sai daí, o intervalo é bem rapidinho. Até já. Na rotina do seu trabalho e na organização do evento, existem muitos detalhes a se pensar. O conforto visual de seus telespectadores, atender todas as expectativas de seus clientes são as duas principais preocupações dos organizadores. Por isso, a consumação do seu evento é muito importante para nós. A Dudox Documentos e Engenharia resolve toda a parte burocrática para que seu evento seja um sucesso. Dudox Documentos e Engenharia. Transparência e qualidade em seu atendimento. E já voltamos com o programa Pensar em Foco de hoje, falando sobre economia, finanças e investimentos. Agradeço novamente ao nosso querido amigo Marcelo Guedes, comentarista de economia. Hoje ele vai ter que sair um pouquinho mais cedo da nossa transmissão, mas é sempre um prazer tê-lo aqui, Marcelo. Até a próxima semana. E nós continuamos com um tema aqui no estúdio com o professor Daniel Orri, CEO da NXT Advisors e também professor dos cursos da pós-FGV aqui de São Paulo. Você queria complementar um comentário do outro bloco, Daniel, por favor? Exato, porque, na verdade, quando a Melissa falou sobre jogos, a gente tem várias abordagens para essa pergunta. E uma delas que eu queria estimular é o seguinte: a galera, hoje em dia, adora jogos, né? Meus filhos adoram, eu mesmo sou entusiasta de jogos, porque desafia a gente, propicia evolução. Então, os jogos, por exemplo, os jogos do PlayStation, né? Tem lá o FIFA, tem vários jogos, né? Que, se você está pensando em investir nesse tipo de jogo, aí qual que é o caminho? Existem empresas com estruturas fantásticas para criar os gráficos, né, que eles chamam, os enredos. Então, quando você investe na empresa, aí sim tem um potencial muito grande. Porque imagina o seguinte: um grupo de pessoas vai se reunir para criar um enredo, criar uma temática e vai sair um jogo. Esse jogo vai ser vendido, distribuído, vai entreter um monte de gente pelo mundo. Então, o investimento nessa empresa, que pode começar com, vamos dizer, $1, pode virar 10, 100 mil, milhares de dólares, porque a empresa cresceu, distribuiu um produto e um serviço. Aí sim, Melissa, isso sim é um investimento. Não no jogo em si, mas na empresa que preparou, criou esses jogos. Tá ok? Exatamente. Isso que você está falando é importante, Daniel, por quê? Às vezes a pessoa quer investir, gosta de jogos e quer investir. Não tem problema nenhum, o professor Daniel acabou de falar. Você pode adquirir, por exemplo, uma ação ou um lote de ações de uma dessas empresas. Ele mencionou aqui o PlayStation. Existem outras empresas de jogos ou outras empresas, várias plataformas digitais. Tem aí os unicórnios, tem aí as startups. Você pode, né? Claro, eu sempre digo o seguinte: converse com um consultor financeiro. Sabe por quê? Quando você está achando que você tem um problema de saúde, você vai aonde? Você vai na farmácia ou no médico? Tem gente que vai direto na farmácia. O farmacêutico vai e te pergunta assim: tem a receita médica? Às vezes você quer se automedicar, eu quero tal. Se der sorte do remédio não precisar de receita, beleza. Mas pode ser que você gaste dinheiro e não seja aquele medicamento que vai te ajudar. Então o importante é você ir falar com quem primeiro? Com o médico. O médico vai orientar o que você deve investir do seu tempo e do seu recurso financeiro para comprar o medicamento certo para que você tenha o resultado que você espera. A mesma coisa é um consultor financeiro. Você tem dinheiro. Alguém chega e fala assim: olha,
compra tal coisa, e você vai e compra. Essa pessoa é especialista, não é? Será que você está cometendo, às vezes você está se afobando, se arriscando e vai perder os seus recursos? Simplesmente porque alguém falou assim, olha, compra isso aqui que vai dar certo. Se a pessoa não for especializada no assunto, não vai dar resultado nunca, né, professor Daniel? Aí fica difícil, né? Pode dar resultado negativo, né? Que é o que a gente não quer, mas pode acontecer. É o caso até do médico, como você falou. Se você tomar um remédio errado, vamos dizer assim, em desacordo com o que você realmente precisa, pode ter um efeito adverso, né? Então, isso é bastante delicado. Então, Melissa, né, eu espero que tenha feito assim, uma reflexão profunda sobre quais são as várias áreas de como investir o dinheiro. Muito bom. E agora temos mais algumas perguntas. Quem faz a próxima pergunta aqui pra gente é o aluno do 5º ano A, o Vitor Teixeira. Fala, Vitor, sua pergunta. Olá, pessoal do Pensar em Foco. Fala, galera do Pensar em Foco. Meu nome é Victor, sou do 5º ano A e hoje vim fazer uma pergunta para vocês. Será que as pessoas de hoje usam dinheiro como antigamente? Rapaz, essa é uma pergunta legal, hein? Será que as pessoas usam dinheiro como antigamente? Fica difícil saber qual antigamente que ele está falando, mas eu vou deixar a batata quente para o especialista. Mas vamos lá. A minha percepção é de que os hábitos na humanidade vão mudando continuamente. Então, certamente, para qualquer uma das coisas que você pensar, será que é igual hoje a antigamente? Não. Não estou falando de valores, estou falando de hábitos, né? Então, por exemplo, será que as pessoas hoje usam o carro hoje como antigamente? Não. Será que elas usam as roupas como antigamente? Não. Será que elas usam o telefone como antigamente? Não. E dinheiro certamente não usam como antigamente, tá? Por quê? E aí a resposta. Na verdade, antigamente você andava muito com dinheiro em espécie, né? Quando começou a haver o cartão de crédito e o cartão de débito em escala maior, ou pelo menos as pessoas deixaram isso para, né? Então ninguém anda com tanto dinheiro como antigamente. Por quê? Porque não precisa. Você tem meios de pagamento muito mais modernos. Hoje em dia o celular pode ter, né, um cartão de crédito aqui, eu uso muito. Eu uso até no iWatch aqui. Hoje eu paguei 3, 4 contas, eu nem levo mais nada. Eu só encosto lá e pago. Então, o jeito de usar o dinheiro é bem diferente. Eu digo, o caminho pelo qual. E, além disso, tem uma outra questão que é a seguinte. Em que você usa? Você falou assim, hoje, será que as pessoas de hoje usam o dinheiro como antigamente? Na verdade, está mudando até um pouco isso. Ou seja, as pessoas, na minha opinião, estão ficando um pouco mais conscienciosas de que elas precisam ter... Você, por exemplo, está fazendo essa pergunta, eu espero que você adquira uma consciência. Será que eu vou gastar todo o dinheiro como eu fazia antigamente, uma vez que você tem uma consciência diferente agora, né? E todo mundo que está conversando aqui está falando, caramba, então é conveniente eu ter uma reserva financeira. Então não vou usar de maneira, vamos dizer assim, afobada. Eu vou ponderar mais, vou fazer decisões mais equilibradas sobre como eu uso o dinheiro que eu tenho hoje. Então, para mim, não. Está sempre em evolução. E é importante essa pergunta que o Victor nos fez, porque assim, eu acompanhei, né, o brainstorm da moçada elaborando as perguntas e achei muito legal que assim, eles estão realmente interessados em saber como fazer assertivamente essa administração. E é muito importante até que se diga isso, porque aqui na Escola do Pensar, as crianças elas são protagonistas da sua própria história. Não é o professor que fala assim, olha, faça isso ou faça aquilo. O professor propõe cenários e faz com que as crianças pensem e que as crianças cheguem nas suas próprias conclusões. Então, quando o Vitor traz uma pergunta como essa, a conclusão que ele chegou é que provavelmente tudo tinha mudado mesmo. E agora, Vitor, aqui a resposta do professor Daniel Ri. Mudou mesmo, as pessoas agem de maneira diferente, tanto em levar equipamentos no lugar de dinheiro, né? Você não precisa mais levar dinheiro em espécie. Pensa no passado como devia ser complicado, né? A pessoa ter que levar dinheiro em espécie para pagar contas. Se você faz online, tem gente que não vai no banco há meses, que é o meu caso, não vou no banco há meses, não preciso ir no banco. Para quê? Se você faz tudo online, pelo internet banking, e falando com as pessoas, enfim, pelos aplicativos. Muito mais fácil mesmo. Mas tem mais perguntas. Quem faz a próxima pergunta é a aluna do 1º ano do ensino médio A,
Caroline Azevedo. Fala, Carol, sua pergunta. E aí, galerinha do Pensar em Foco, meu nome é Caroline Azevedo, sou do primeiro ano A e tenho uma pergunta para vocês. Como a pandemia bagunçou o financeiro das pessoas? Isso pode ser convertido? Como? Uma perguntinha muito boa. Muito Essa você não tenha pressa de responder, professor Daniel. Caroline. Ne. Caroline, parabéns, porque, em primeiro lugar, é uma constatação, né? Então, a pandemia bagunçou um monte de coisas. Então, as relações pessoais, o medo das pessoas, como as pessoas faziam as coisas, mas, principalmente, o impacto financeiro foi muito grande. Por quê? Muita gente parou de gerar receita, teve gastos inesperados, enfim. Foi uma bagunça generalizada, e não foi só aqui, não, no mundo inteiro, para todas as classes, né? De pessoas ricos, pobres. Então, essa sua constatação, que assim, bagunçou o financeiro das pessoas, né? Então, eu vou dizer de várias maneiras. Quem tinha muito dinheiro, evidentemente, perdeu um pouco de dinheiro, pode ter ganhado até dinheiro se investiu em outras coisas, mas o que é mais importante é essa sua parte, como é que isso pode ser convertido? E ela parte da sua própria pergunta, ou seja, quando a gente tem a percepção, a consciência de que quando a gente olha para frente, a gente tem que ter algum planejamento. O Marcelo falou isso no começo do programa. Então, assim, se você não tiver, imagina a sua família, Caroline, que não tem nenhuma reserva financeira. E vem uma pandemia, as pessoas perdem os seus trabalhos, aconteceu muito isso, perdem a sua renda, mas tem que continuar pagando o aluguel, né? A escola, comida, enfim, um monte de coisa. Como é que faz se você não tem planejamento nenhum e você encontra uma situação dessa? É complicado. Você vai ter que entrar em dívidas e tal. Então, como é que as pessoas estão começando a perceber que devem se portar daqui para frente? Eu tenho que contar com coisas que eu não consigo prever. Ninguém imaginava que iria haver uma pandemia dessa dimensão. Ninguém. Os caras falam, eu achava que ia ter. Mentira, né? Se falava muito em vários fenômenos aí, o rinoceronte, não sei o quê, mas na prática, ninguém podia imaginar que desse jeito que ia acontecer, aconteceu, está acontecendo. Então vamos fazer o seguinte, daqui para frente, vamos considerar que outras ameaças podem vir, a gente não está torcendo. Veja, planejar não significa torcer para que as desgraças aconteçam. Quando você contrata um seguro de automóvel, por exemplo, você não está torcendo para você usar. Você está se protegendo, está se planejando para se acontecer. E veja bem, não adianta falar assim, eu dirijo muito bem. Rui, você dirige bem? Acredito que sim. Eu também acho. Praticamente nunca tive nenhum acidente. Mas olha que maravilha. Já bateram no meu carro. Então, é isso que eu queria dizer. Não significa que você está no controle de 100% das coisas, então você não precisa se proteger de nada. É verdade. O Rui dirige bem, só que em algum momento alguém, seja por distração, algum evento, foi lá e bateu no carro dele. Então, a princípio, essa pessoa poderia ser responsável e poderiam chegar num acordo. Mas vamos dizer, acontece isso. Bateu e fugiu. E dei sorte, professor Daniel, porque o camarada que bateu no meu carro era dono de uma oficina de funilaria e mecânica. Então, na hora que ele bateu no meu carro, ele falou assim, fica tranquilo, eu sou funileiro, a minha oficina fica aqui perto. Eu falei, maravilha, que bom, parte do problema está resolvido. Ele falou, como parte do problema? Eu vou resolver. Eu falei, sim, eu fico como sem carro? Nos dias que você não estiver arrumando o meu carro. Fiquei 3 dias sem carro. Perfeito, olha só. Olha que coisa, olha que sorte, hein? Esse caso realmente é único. Eu não conhecia ninguém ainda. Estou lá, que azar, né? Não, azar médio, porque uma parte do problema que é o seu carro precisa ser restabelecido, tá certo? Agora, enquanto isso vai ficar sem carro. Então, você usava o carro, vai ter que alugar um carro, ou usar um Uber, ou pegar um táxi, enfim, qualquer coisa do gênero. Então, olha só, se você se planeja para isso, então, por exemplo, muitos dos seguros de automóveis, eles têm o carro reserva. Se o seu carro vai ficar em conserto, durante um certo período você tem direito a pegar um carro reserva. Então, olha como o planejamento bem feito elimina uma série de problemas de pessoas que não se planejam. Então, voltando aqui, pandemia. Se uma pessoa está olhando para frente e quer estar mais tranquila, ela deveria fazer uma reserva de emergência. Para todo mundo. Se você está empregado, está ganhando bastante dinheiro e você tem um padrão de vida, você tem que pensar o seguinte, pode acontecer várias coisas. Meu pai, por exemplo, trabalhou numa empresa que fechou aqui no Brasil e foi de volta lá para a Alemanha. Muitas pessoas estão aí em restaurantes, etc. E
não é questão do dono do restaurante não pensar nos outros, ele tem que equilibrar as coisas. Ele teve que mandar embora muita gente. Sim. Então, primeira regra, reserva de emergência é fundamental. Então, Caroline, como é que se converte isso? Através do que a gente está fazendo aqui, é a educação, é a tomada de consciência. Você, então, novinha, já vai ter uma coisa na sua cabeça. Eu quero me planejar para que os eventos aleatórios tenham um impacto menor na minha vida, eu possa estar protegida contra um carro que bate no meu, né? Alguém que rouba o meu carro e eu fico sem, né? Uma doença que atinge uma família. Então, tudo isso pode ser planejado, tá? A conversão é através da educação, de um planejamento bem feito e do que a gente está fazendo aqui, né? Procurando levar a consciência para as pessoas, tá? Maravilha. E é assim, É isso, né? E está bem explicado. Agora, temos atividade no nosso chat aqui do canal do YouTube Pensar em Foco. Muito obrigado a você pelo carinho da sua audiência aqui, você internauta, seguidor, pelas perguntas que você formulou aqui. O Júnior te pergunta, professor Daniel, o seguinte, como as manifestações do próximo dia 7 de setembro, em favor da liberdade de expressão na internet e contra a postura do STF, poderão afetar a economia? Caso aconteça uma ruptura institucional, o capital pode começar a sair do Brasil? Olha, muito boa essa pergunta, Júnior. Na verdade, a gente fala que o investidor tem aversão a risco, né? Na verdade, ele tem que ter alguma tolerância, porque no risk, no gain, né? No pain, no gain, a gente fala, isso em inglês significa, se você não tomar algum risco, você não vai ter ganhos, tá? Mas, basicamente, tudo aquilo que afasta o investidor faz com que, normalmente, o valor do real caia em relação ao dólar. Os investimentos de risco tenham, por exemplo, a Bolsa de Valores, né? Hoje ela teve uma performance positiva, 120 mil pontos, mas ela pode ter um recuo, porque as empresas vão falar assim, puxa vida, eu me sinto insegura em investir. Então, eu sou bastante favorável a um equilíbrio de mercado, no seguinte sentido, manifestações, etc., tem que ser sempre muito pacíficas, tem que estar muito claras e tem que estar aberto um diálogo para que as tensões sejam minimizadas. Então, eu estou acompanhando isso com uma certa preocupação, né? O STJ aí está sendo alvo de bastante crítica, né? Não vou me posicionar nem a favor nem contra, mas o fato é, o Brasil está num momento tenso. Isso gera uma insegurança nos investidores, tende a fazer com que o capital saia dos investimentos de risco, sim. Então, por exemplo, a Bolsa de Valores pode ter um movimento de retrocesso, ela vinha muito bem, voltou um pouco. Qualquer notícia que deixe o investidor inseguro, volta. Inclusive, sai a capital do Brasil, sim, pode acontecer isso. Com qualquer notícia que deixe os investidores intranquilos. Essa é uma delas. Isso, infelizmente, já aconteceu antes. Tem gente que fala assim, é a primeira vez que isso acontece. Não. Nos últimos 10 anos, pelo menos uma vez por ano, quando tínhamos problemas políticos ou econômicos, sempre acontecia alguma coisa assim. Não é uma novidade. Eu acho, até eu penso, que a população e os investidores já deveriam estar um pouco mais maduros com relação a essa situação, mas é o que o professor Daniel falou. Sim, há um risco, né? E a gente espera que esse risco seja mitigado ao mínimo, porque a gente quer ver o quê? Que o Brasil prossiga, que o Brasil avance. Eu gosto muito até, normalmente quando eu tenho a oportunidade de falar isso para o meu filho, que tem 9 anos, eu falo, né? Existe um letreiro ali, né? Uma frase na nossa bandeira brasileira. Ordem e progresso. Nessa sequência, primeiro você tem ordem e depois você progride. As coisas precisam estar em ordem, senão não vamos avançar. Então, que a mente das pessoas que estão na liderança pense realmente com clareza, com lucidez. Aliás, eu gosto muito desse termo que o Milton Leme, da Criativa Humana, sempre usa. Lucidez, gente. Vamos estar esclarecidos. Gostei muito do que você falou, professor Daniel. Com calma, com equilíbrio, para que a gente possa avançar. Organizar, sim, é importante, é necessário, é essencial. Mas vamos avançar, vamos pensar em organizar para a gente poder avançar a passos firmes, né? E temos mais agora uma pergunta. Você quer comentar isso que eu falei agora? Não, nossa, eu achei lindo o ordem e progresso da nossa bandeira, né? É uma aspiração e, de verdade, você pensa em qualquer iniciativa, né? A gente falou em empresas, por exemplo. Como é que você faz alguma coisa gerar um progresso financeiro? Você organiza, sim, você coloca ordem naquela ideia, né? Gera um processo, isso leva à venda,
recursos, ordem e progresso. É isso aí. É isso aí. Bens a Deus possamos estar aí sendo abençoados com mais ordem do que a gente tem visto por aí. Para que possamos progredir, o que o brasileiro quer, eu acho que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo quer, é ver o seu país progredir. O Brasil tem recursos naturais, o Brasil tem riquezas naturais, o Brasil tem gente inteligente sendo exportada para diversos países do mundo, de todas as áreas. O que o Brasil precisa é ponderação. Vamos ponderar, vamos colocar, bem colocado pelo professor Daniel aqui, vamos conversar, vamos falar sobre os temas delicados com respeito, respeito de ambos os lados, de todo mundo, mas vamos falar sim, com o objetivo de organizar para progredir. Se for só um objetivo de destruir, gente, não vamos chegar, infelizmente, a lugar nenhum. E sabe quem vai sofrer? Você, eu, Daniel, nossos filhos, as próximas gerações, e cada vez que um negócio desse impede de nós avançarmos de maneira correta, todos perdemos, né? Então, é importante sim nós abordarmos os temas delicados com respeito para todos os lados e vamos chegar a um consenso, sempre que possível, para nós avançarmos. É o que tem sempre na minha mente, viu, Daniel? Eu sou um otimista inveterado. Mas temos mais uma pergunta agora da aluna do 7º ano A, a Giovana Caldeira. Tudo bem, Giovana? Qual a sua pergunta? Fala, pessoas do Pensar em Foco. Meu nome é Giovana Caldeira e eu sou do 7º A. E eu tenho uma pergunta para fazer a vocês. Você acha que hoje em dia está mais fácil de fazer algum fundo de investimento do que antigamente? Por quê? Meninos, será que está mais fácil? Aí, olha, você deu tanta sorte, Giovana, que o professor Daniel Ri, além de lecionar para 12 cursos da pós-FGV, na empresa dele, que é a NXT Advisors, ele faz isso só todo dia, né, Daniel? Então, e a sua pergunta é muito inteligente, porque a gente pensa, caramba, houve uma evolução, como a gente estava falando, ordem, progresso, e esse é um assunto bastante delicado, no seguinte sentido. Hoje tem muito mais oferta de fundos, né? Quando você fala fazer um fundo de investimento, né? Fazer algum fundo de investimento, eu vou entender que você que quer ter esse fundo de investimento. E tem um termo técnico assim, fundos de investimento são veículos legais, são estruturas, você pode chegar, por exemplo assim, eu quero investir num fundo, e tem muitas opções, tá, Giovana? Então, fazer o seu fundo de investimento, eu te diria que hoje é mais fácil. No seguinte sentido, você tem várias alternativas, você tem estímulos, você tem conhecimento que está sendo distribuído. Então, hoje, para um brasileiro, é mais fácil ele ter o fundo dele de investimento, a poupança, né? Os seus investimentos, do que era há 10, 20, 30 anos. Por quê? Tem muito mais alternativas e é essa que é a questão delicada. Ou seja, o lado difícil é escolher e montar isso na prática. Então, você tem muito mais alternativas. Mas, ao mesmo tempo, eu comparo isso com profissões. Lembra, na nossa época, Rui, vou falar lá atrás, a gente não tinha tantas alternativas. A gente podia ser médico, advogado, engenheiro. Tinha lá um conjunto de alternativas, né? Os principais, né? As principais, Então, meio que as pessoas falam assim, você é engenheiro quando crescer, você... Agora, hoje em dia, meu amigo, eu posso ser um programador digital de blá, 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 ou eu posso ser um influencer... Blá, blá. Então, hoje tem muito mais opções. Então, por uma perspectiva, você tem mais facilidade em atender o seu desejo. Tá? Porque a gente espera que muita gente possa estar de acordo com a sua missão, com a sua vocação, com o seu propósito. Tá? No investimento é a mesma coisa. Hoje você provavelmente, Giovana, você vai encontrar aquela coisa que te encanta, quer dizer, você vai investir em alguma coisa que você tem prazer, isso é muito importante, que te dê bons rendimentos. E em terceiro lugar, que é na verdade a primeira característica, é que esteja adequado a você. Então, lembra lá atrás que a gente respondeu para aquele jovem que falou, poxa, como é que eu vou investir? Né? Se você começar agora e você vai ao longo da sua vida agregando investimentos, pode ser que você tenha investimentos, por exemplo, em empresas. Eu vou falar uma coisa que eu também estou muito tocado, falei sobre isso ontem, num ciclo, empresas ESG. E de environmental, que é ambiente, S de social e G de governança. A Natura, por exemplo, todos conhecem, é uma empresa que faz isso há muito tempo, é um exemplo no Brasil. Porque ela investiu em ter uma produção de elementos lá, né, para fazer os seus cosméticos que não agrediam o meio ambiente,
envolviam as pessoas da comunidade e tinham uma estratégia, uma política para fazer isso crescer. Então, é uma empresa que cresceu muito. Então, se você, Giovana, tiver uma política de investimento, por exemplo, eu não quero investir em empresas que usem trabalho escravo, que degradem o meio ambiente, que estimulem guerras. Então, você está se sentindo confortável em fazer esse investimento, vai estar feliz, vai estar contribuindo para o universo, para a humanidade, né? E ainda vai poder ganhar muito dinheiro de uma maneira equilibrada. Então, é mais fácil, mas ao mesmo tempo é mais complexo. E é por isso que, como falou o Rui N vezes, você precisa ter algum grau de aconselhamento, você precisa se aprofundar nisso. O Marcelo falou lá atrás, né? Hoje, a gente deve gerenciar recursos. Conhecimento é um recurso que é muito disponível hoje em dia, né? Você procura as coisas no Google, você vai buscar artigos na internet, você vai achar muita informação sobre esse assunto. Então, é mais fácil você achar alguma coisa que te atenda, mas isso vai exigir um pouco mais de pesquisa, um pouco mais de trabalho. Com certeza. Eu queria até ampliar essa pergunta, Daniel, porque assim, deu a impressão que ela queria fazer um fundo de investimento dela, né? Mas supondo que não fosse ela fazendo um fundo de investimento dela, se ela quisesse investir em fundos já existentes, a gente volta para a boa orientação financeira, não é isso? Exato, porque, por exemplo, exato, hoje já existem, você provavelmente hoje não conseguiria fazer um fundo. E por quê? Porque um fundo é uma organização, você falou de ordem, muito complexa. Só para vocês terem uma ideia, imagina que o Rui, ele quer investir num fundo e eu vou oferecer um fundo para ele. Então, eu serei obrigado, em primeiro lugar, a receber o dinheiro do Rui, comprar alguns investimentos, a gente chama de ativos financeiros, né? Então, por exemplo, eu vou comprar ações da Nike, uma empresa bacana, vou comprar ações da General Motors, né? Da Amazon, da Apple. Então, eu vou ter que escolher ações e falar, Rui, o meu fundo você vai investir um dinheiro que vai ter um retorno no próximo ano, por exemplo, de 10%. Você monta um portfólio conforme portfólio. O perfil do seu investidor. Exato, exatamente. Então, Giovana, para você fazer essa escolha, você vai ter que estudar muito, vai ter que ter uma equipe, eu não faço isso sozinho, eu vou ter que chamar um especialista no setor automobilístico. Por quê? Giovana, você prefere ações da Tesla, da General Motors, da Ford ou da Hyundai? Como é que você vai escolher? Por exemplo, o pessoal olha muito para a Tesla hoje em dia, né? É uma grande... Mas será que já não está muito caro? Então, comprar agora talvez não seja um bom momento. Teria sido lá atrás. Agora, será que eu compro da General Motors, apesar de ser uma grande indústria? Então, isso é muito complexo. Então, um fundo de investimento, de acordo com a CVM, tem uma regulamentação onde o Rui, se quiser investir num fundo que eu ofereça, eu vou ter que ter uma equipe para analisar, uma equipe para fazer a gestão, uma equipe para fazer o controle das cotas. É muito complexo. Então, o seu fundo de investimento, Giovana, vai ser provavelmente para você mesma. E aí você vai ajudar com a escolha de alguém, né? Vai escolher com a ajuda de alguém algumas alocações, você vai escolher alguns fundos existentes no mercado. E aí sim você vai ter resultado ao longo do tempo. Maravilha. Temos duas perguntas aqui no chat, né, do canal do YouTube do Pensar em Foco, do Júnior. A primeira pergunta que ele faz é a seguinte, professor Daniel. Na época de 1964, houve investimento do exterior no país, aqui no Brasil? Foi verdade que para a construção da ponte Rio-Niterói houve investimento da coroa da Inglaterra? E isso não seria dinheiro do exterior? Exterior, mesmo num governo de ditadura? Isso procede? Então, tem mais uma pergunta, mas vamos a essa primeiro. Então vamos lá. Vamos separar um pouquinho esse negócio de ditadura. A ditadura, claro, ela foi um regime político, né? E por decorrência econômica também, mas ela não significava que o Brasil estava totalmente fechado a tudo. E aí vamos até pensar numa coisa. O Delfim Neto e outras pessoas são muito criticados, mas ao mesmo tempo eles fizeram uma captação de recursos e o Brasil não tinha recursos suficientes para implementar tudo o que eles queriam, tá? Então vamos fazer uma análise comparativa. Vamos dizer que... quem que fez a pergunta? O Júnior. Júnior, você quer começar um negócio, tá ok? Mas você não tem dinheiro. Vamos dizer que seja um negócio de cachorro-quente. Vamos fazer um negócio bem simples, tá? Você quer vender cachorro-quente na porta da Escola do Pensar e em outras. Você tem ideia, você tem alguns amigos que querem trabalhar, você não tem os recursos necessários, tá? Se você se fechar
no seu núcleo, você talvez não vá conseguir fazer o negócio. Agora vamos dizer que você fala assim, não, eu vou pedir dinheiro para os meus amigos, vou pedir dinheiro para o banco, eu vou abrir o meu horizonte e eu vou pagar de volta esse dinheiro. Então, quando um país ele quer fazer algumas coisas, muitas vezes ele tem que se abrir para investimentos internacionais, investimentos externos. Vocês sabem disso, o FMI, a gente falou isso até numa das rodadas aqui, ele tem dinheiro para ajudar os países que precisam. O Brasil é um grande país, mas muitas vezes ainda precisa de ajuda financeira para, por exemplo, fazer obras de infraestrutura, estrada, né? A gente está num outro momento, mas lá atrás, em 1964, o Brasil se abriu para receber recursos, usar os recursos de maneira organizada e, apesar de estar num governo ditatorial, né, por uma série de questões aí, usou esses recursos, alguns deles muito bem, para poder fazer o desenvolvimento de um país. Então, estar aberto para receber dinheiro internacional não é um problema, muito pelo contrário. É verdade, e isso já mostra, né, que não é porque eventualmente um país está sob esse ou aquele regime que os outros países do mundo não vão ter interesse, né, em investir aqui no Brasil. Tem duas perguntas, professor Daniel, que pelo adiantado da hora, eu vou sugerir que a gente retome esse tema semana que vem. Porque assim, está muito legal, o pessoal está participando aqui pelo chat e para fazer a resposta pela metade é melhor deixar para a semana que vem. Okay. Mas eu vou deixar a pergunta no ar aqui sobre crédito carbono, para que servem e por que não se ouve mais falar sobre isso, então já vamos nos preparar para responder, né? E também sobre debentures, o que são, para que servem. Vamos deixar essas duas perguntas para a semana que vem? Vamos, porque aí são temas... Você vai dar tempo são. de trazer. Eu quero aproveitar nesses últimos minutos que nos restam aqui para deixar uma mensagem importante e espiritual para você, minha amiga, para você, meu amigo, que é internauta, seguidor do canal Pensar em Foco. Nós estamos na multiplataforma, nós estamos também na Rede Nova TV, nós estamos transmitindo também ao vivo para o canal da Escola do Pensar, do Facebook da Escola do Pensar. Então tem muita gente agora participando aqui com a gente. Mas eu separei um tema bíblico extremamente importante para você, para mim e para todos nós. Está lá no livro de Apocalipse, né, o Revelations, Revelações do Apocalipse, como é chamado, embora seja um livro que para muita gente seja um mistério, né, para aqueles que gostam de estudar, assim como eu e várias pessoas, também como o professor Daniel, é um livro que ele traz muita revelação. Apocalipse significa revelação. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. Diz lá o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: essas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. E o que ele abre, ninguém pode fechar. E o que ele fecha, ninguém pode abrir. Quem estava ditando essas palavras para o apóstolo João, já idoso, né, exilado na ilha de Patmos, foi o próprio Jesus Cristo que apareceu ali para ele, quase 80 anos depois daqueles eventos, da sua própria morte, dos discípulos e tudo mais. E ele continua dizendo o seguinte no verso 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O que eu quero deixar aqui de mensagem para você, minha amiga e meu amigo? Dificuldades sociais, políticas e financeiras sempre vão haver. Já houve várias vezes, pode ser que aconteça no futuro, e nesse momento, para muitos, está sendo muito difícil. Mas entenda uma coisa que Jesus está colocando aqui para João, e eu trago para a sua vida e para a minha hoje. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. E a porta que ele fecha, ninguém pode abrir. Mas o que ele fala aqui no verso 8 diz o seguinte: eis que coloquei diante de você uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Que você receba as bênçãos de Deus na sua vida, e que você orando, colocando aos pés de Cristo as suas necessidades, os seus projetos, os seus sonhos, o seu trabalho, tudo que você faz, coloque e leve a Deus e fala assim: olha, esse aqui é meu projeto. Ajuda a que essa porta que o Senhor pode abrir continue aberta e seja um canal de bênçãos para mim e para todas as pessoas ao nosso redor. Eu posso falar mais? O programa Pensar em Foco é exatamente fruto desta porta aberta que
que Deus colocou na nossa frente. Por isso que eu agradeço sempre ao meu amigo professor Daniel Urri, a todos aqueles que colaboram, seja o pessoal da parte técnica, seja o pessoal da parte de produção executiva ou produção artística aqui da Escola do Pensar, o nosso agradecimento, porque esse projeto primeiro nasceu no coração de Deus. Ele compartilhou do coração dele para o nosso coração e aí a gente compartilhou com todo mundo e hoje nós fazemos ele acontecer. Então, que na sua vida você receba muitas bênçãos de Deus para os seus projetos também. Deus ainda tem muitos planos bons para fazer na sua vida, tá bom? E eu oro para que você fortaleça a confiança que você tem nele. Porque quando ele abre uma porta, ninguém fecha, tá bom? Muito bem, nós estamos terminando o programa de hoje, Pensar em Foco. Que bom que você está aqui com a gente. É uma alegria que você esteve com a gente durante todo esse tempo, tratando desse assunto tão importante que é economia, finanças e investimentos. E já temos algumas pautas para a semana que vem. Obrigado ao Marcelo Guedes, que pôde participar na primeira metade do programa, e a você, meu amigo professor Daniel Urri, que Deus te abençoe e continue sendo um canal de bênçãos na vida de tantas pessoas como tem sido para a nossa amiga, nosso amigo internauta, seguidor e para nós também. Legal. Eu agradeço, né? Eu agradeço a participação de todos e principalmente parabéns a vocês, jovens, porque é isso que modifica o nosso futuro. A partir do momento que vocês estão incorporando essas ideias, desenvolvendo, colocando as suas dúvidas, nossa, isso é maravilhoso. Olha, realmente é uma alimentação, né? Para quem gosta de ver esse desenvolvimento, ver isso acontecer, nossa, vocês estão de parabéns. Estou muito feliz. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos e fica já o convite para você estar conosco amanhã em mais um programa Pensar em Foco, falando sobre saúde e bem-estar. Fique em paz e até amanhã. Tchau.